Esse caso nos revoltou muito, eu falei bastante por aqui e a gente vai voltar a falar. Um estagiário relatava, na ocasião, que diante de outros colegas ouvia que ele merecia receber chibatadas, ele um homem negro. Hoje ele está ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas e tem novas denúncias. Na ocasião, falamos sobre arquivamento do processo e a gente vai saber como é que anda todo esse processo hoje, porque temos novas denúncias e novos desdobramentos, não é, Vinícius? Mais uma vez, Mariana, boa noite para você e para todos. Exatamente, esse foi um caso que teve uma grande repercussão, aconteceu em setembro do ano passado, né, com graves falas racistas em relação a esse estagiário de 28 anos. A gente já acompanha esse caso desde o início, teve inclusive uma repercussão a nível nacional por conta da situação que ele foi envolvido num ambiente de trabalho com falas, né, muito precárias, muito feias, racistas, de fato, em relação a um órgão de esfera federal. Então, assim, hoje, novos desdobramentos, novas atualizações, porque hoje ele e a advogada, a vítima no caso, eles se reuniram justamente, né, no Ministério Público para conversar com um promotor, né, porque o caso havia sido arquivado no órgão federal. Então, depois dessa grande repercussão, né, o Ministério Público acabou, portanto, notificando, investigando mais um órgão fiscalizador, de fato, foi em cima desse órgão, enfim, né, de esfera federal, para entender em que pé estava e descobriu, portanto, que estava arquivado. Então, esse caso foi desarquivado e passou a ser investigado. Então, as novas atualizações, as novidades em relação a esse caso, agora em relação a assédio moral, assédio sexual e também o que a gente entendeu por porão de denúncias. Aqui comigo está ele, a vítima, para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Obviamente a gente vai preservar, portanto, a sua identidade, e por isso as imagens vão ficar turvas a partir de agora, porque assim, de lá para cá eu acredito que seu psicológico não consegue ter sossego, né? Porque a todo momento novas atualizações vêm à tona. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é isso mesmo. Desde quando o autor ele cita, né, que eu mando a minhas superiores me dar chibatada, que eu não tenho descanso, eu não consigo dormir em paz, porque a todo tempo eu sou relembrado de que minha ferida está aberta, né? A chicotada, ela trouxe muitos danos, né? Tipo, a oferta da chicotada, ela trouxe muitos danos, não só a minha saúde física, quanto a minha saúde psicológica. Na outra entrevista, eu não citei tão bem quanto com relação aos assédios que eu vinha sofrendo pelo autor, por estar ainda um pouco traumatizado e não saber ao certo o que falar. Mas essa violência vinha sofrendo muito antes, porque logo quando eu cheguei na empresa, ele era uma pessoa solícita, sempre conversava comigo, falava da minha outra formação, e dizia que tinha um sonho de ser cantor. E nisso, como eu tinha outra formação, aí ele disse que eu poderia ajudá-lo. E dizia que tinha esse sonho e tal, e pegou meu Instagram e começou a me mandar mensagens, até então de maneira sem nenhuma problemática, isso. Mas depois ele começou a falar sobre o meu corpo, dizer que meus braços eram torneados, e eu comecei a me incomodar com isso. E depois que eu percebi que não estava mais numa forma colegial, assim, tipo, de amizade, eu parei de respondê-lo. E na empresa, ele percebendo isso, ele vinha até mim, segurava na minha mão de maneira que eu não sabia explicar, porque ele não falava nada, ficava segurando. E foi preciso que outra funcionária, né, intervisse nessa interação, dizendo que estava achando estranho aquela forma que ele estava reagindo a mim.
ele me convidou para na frente, né, diante dessa testemunha, para beber, poderia me levar na universidade, mesmo eu negando, dizendo que tinha com quem ir, ele se oferecia, dizendo assim, mas eu posso te levar para a universidade, eu moro ali perto e tal, e eu me negava. A partir do momento que ele viu que não tinha abertura, foi que ele decidiu, né, ofertar às minhas superiores a me darem chibatadas. E esse caso não acabou por aí, né, porque logo após esse fato, minha vida ficou muito conturbada dentro da empresa. Inclusive, essa perseguição, digamos assim, não foi apenas nas redes sociais, né? Teve um contato também físico com ele. Como foi que se deram esses momentos? Então, que ele veio apertar minha mão, ele tinha o birô, onde eu ficava atrás do birô, ele arrodeou e ficou segurando a minha mão, assim, sem eu saber como eu ia reagir, porque até então não estava esperando aquela forma, sabe? E não tinha como eu reagir na hora. Foi necessário que outra funcionária, ela entrou na sala e interviu na hora, disse assim, ei, rapaz, solte a mão do menino, o que é que você está segurando assim? E ele justificou de que era um toque maçom. E ainda assim, ela rebateu dizendo que não tinham porquê, que ela já tinha familiares maçom e que nunca tinha visto um toque daquele jeito. Dali em diante, o que é que passava pela sua mente quando você formalizou a denúncia? Hoje, por exemplo, quando vocês conversaram, né, no tete-a-tete, um pouco mais próximo com o promotor, o que é que você sente? Você se sente um pouco mais aliviado, ainda fica amedrontado diante de toda essa situação que você acabou sendo envolvido, né, nem tendo todo esse envolvimento? Então, eu hoje me sinto muito amedrontado, sabe? Porque é uma empresa federal, onde aparentemente é a cultura da empresa, sabe? Tratar de maneira vexatória, porque não foi só comigo que aconteceu. Quando eu formalizei a denúncia na ouvidoria, eu enviei um e-mail para minha supervisora relatando o caso e solicitando que ela tomasse uma providência, tudo desandou, não só na minha vida, como na vida da outra estagiária também. Porque logo em seguida, após a reunião que eu tive de portas fechadas com minha chefe, e ela perguntou se eu não tinha condições de levar aquilo como uma mera brincadeira ou resolver em uma reunião interna, né, me questionando sobre a velocidade do procedimento. Teve uma reunião também com as testemunhas, onde a estagiária, ela ouviu essa reunião e me reportou, falando de como se deu tão rápido e que tinha outras formas de se resolver aquilo. E logo em seguida, essa estagiária, ela foi demitida, né, do seu estágio, de maneira vexatória. Foi elaborado um termo, um relatório, falando da mal atuação dela dentro da empresa, sendo que ela já estava na empresa desde quando era jovem aprendiz. E ao pedir o relatório, ela ficou amedrontada, não sabia o que fazer. Eu ainda a chamei, né, para dar esse suporte, só que ela disse que não ia ter como levar adiante, porque ela já estava se sentindo muito abalada com o que tinha acontecido. Inclusive, a sua própria chefe chegou a verbalizar isso para você, de que outras pessoas já ouviram outras situações muito parecidas e que era para relevar? Foi isso? Isso. Ela disse que se eu não estava usando dois pesos e duas medidas, já que tinham outros tipos de situações que ensejavam racismo e que não tinha sido tomado nenhuma providência. Só que a responsabilidade de quem presencia é denunciar. E quando aconteceu comigo, eu me senti ofendido e assim fiz. Eu denunciei para que aquela cultura ali dentro acabasse. Porque após o que aconteceu comigo, eu vi que não era algo isolado, né? Apesar de ter sido assim escancarado, é uma empresa que mantém vivo um porão. A empresa que tem um porão ativo dentro das suas dependências. E aí eu fiquei me perguntando, né? Tipo, o porquê daquele espaço que remete tanto
a uma senzala. E isso também me reporta a como a empresa levou adiante o caso que aconteceu comigo, porque desde quando eu fui agredido, né, com os termos racistas, a empresa nunca me chamou para ouvir de mim como foi que se deu os fatos. Eu simplesmente fui silenciado ali dentro, sabe? E a superintendência chegou em algum momento a notificá-lo, chamá-lo, a ter uma conversa, um diálogo? Nunca, nunca, nunca. Eu nunca fui convidado a falar sobre o que aconteceu. Inclusive, eu pedi para sair e esse assunto não foi nem citado. É uma situação extremamente complicada. Eu agradeço, a sua participação, porque a gente percebe que são muitas nuances, né, muitos detalhes que a gente consegue, portanto, apurar a partir dessas falas, né? É como ele disse, é um porão de denúncias, um local que remete à questão, portanto, da própria senzala. Eu agradeço a sua participação. Deixa eu chamar aqui também agora a Mona Lisa de Jean, que representa os interesses legais dessa vítima, porque assim, uma reunião aconteceu, portanto, hoje, o caso possivelmente será remetido à Justiça Federal. Vocês foram hoje, Mona Lisa, inclusive, aqui eu já agradeço a participação e dou aqui uma boa noite, vocês foram hoje no Ministério Público Estadual, né, portanto, formalizar toda essa denúncia. Foi uma reunião proveitosa, juntamente com a vítima e a promotoria? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana. Sim, foi uma reunião que, após, né, todas essas notícias, a divulgação, né, a repercussão deste caso, fiz uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público, fui despachar pessoalmente com o promotor sobre essa ouvidoria, ou sobre essa denúncia, e foi marcada a reunião para hoje com a vítima, né? E lá tivemos conversas muito proveitosas, no sentido de que o Ministério Público, para entender o processo administrativo da vítima, por que teria sido arquivado, de pronto o promotor já enviou, né, uma comunicação para que enviasse a cópia do procedimento administrativo, o qual a vítima não foi ouvida, e também entendeu qual foi o motivo do arquivamento, que depois da repercussão do caso, o que tinha sido arquivado administrativo foi desarquivado para apurar os fatos. Fatos esse que a vítima ainda também não foi ouvida. Após isso, né, também já foi solicitado, porque o processo, o inquérito, ele encontra-se aguardando uma decisão da juíza para que o processo em si, se vai dar andamento ou não, ou se a juíza vai encaminhar esse processo para a Justiça Federal, né? Importante salientar também, como houve dentro do ambiente de trabalho, nós também vamos fazer denúncias junto ao Ministério do Trabalho, porque foi citado hoje na reunião sobre essa questão desse porão. A gente precisa entender, precisa investigar uma empresa federal ter ainda, né, em 2026, um porão. Com qual finalidade? Perfeito. Você já teve acesso, portanto, a esse processo administrativo que foi aberto, portanto, nessa empresa federal? O que é que consta, portanto, nesse documento? Você já adiantou que ele não foi ouvido, ou seja, não consta nesse documento se de fato a fala dele consta lá, mas outras pessoas foram ouvidas, testemunhas também contribuíram para a formalização, portanto, desse processo? Então, assim, documentalmente nós não temos nada ainda, porque o Ministério Público solicitou hoje, pois foi nos informado que esse procedimento foi arquivado. Então, diante dessa informação, na reunião de hoje, a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial do Ministério Público solicitou o processo administrativo para que tomasse conhecimento e entendesse o porquê foi arquivado, desarquivado, por que não foi ouvido, quem foi ouvido. Ou seja, então essa pessoa que cometeu o crime de racismo, de assédio moral, sexual, continua desenvolvendo suas funções tranquilamente. Não foi afastado, já há esse entendimento? Segundo informações, continua trabalhando tecnicamente, né? Vamos acompanhar para ver qual foi por isso que o Ministério Público pediu para poder entender, né, nessa esfera administrativa. Na esfera judicial, nós estamos aguardando uma decisão
da juíza, né? Também o Ministério do Trabalho também será acionado por conta dessas denúncias, né? E aí aguardar se a juíza vai entender pelo arquivamento ou ela vai mandar para a Procuradoria, o que foi solicitado também pela defesa da vítima, ou se vai encaminhar para o Ministério Público Federal. Então, hoje você foi no MPE, que é o Ministério Público Estadual, mas a empresa é uma empresa federal. Por conta disso, inclusive, você também já enviou uma notificação para que eles também fiquem cientes do que está acontecendo. Já houve retorno? O que foi dito? Perfeitamente. Já existe uma denúncia no Ministério Público Federal e essa denúncia já está com o Procurador-Geral, para que ele possa fazer uma análise e dar um parecer. Quais são os próximos passos? Essa reunião aconteceu hoje, já há uma nova data, existe um prazo, a gente pode aguardar isso de que forma, Mona Lisa? Pronto. Nós vamos aguardar esse retorno, né, falando administrativamente, né? Próxima semana vamos ouvir o procurador lá no Ministério Público Federal e aguardar a decisão judicial, que eu acredito que entre 30 dias, mais ou menos, a gente consegue ter uma decisão judicial de qual será aí o próximo passo. Se encaminhará para o Ministério Público Federal, se mandará para a Procuradoria, ou se a juíza, de pronto, ela dará uma decisão aí, ou considera-se o arquivamento, ou não, para daí tomar as outras providências. Perfeito. Muito obrigado também pela sua participação, parabéns, tá, pelo trabalho. Então, o que a gente pode entender caso que está longe de ter um ponto final, e enquanto isso, a vítima vai ter que carregar todo esse peso, né, de dizer em todos os instantes, repetir, voltar no tempo e passar por todas aquelas situações para relembrar essa série de crimes que foram cometidas contra ela. Mariana. E demore o tempo que for, estamos atentos e não vamos descansar. Quantas vezes forem necessárias aqui, a gente vai falar desse assunto. Obrigada pelas informações, Vinícius.